Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Construção em Alta. Sou Giovanna Fichinelli, designer de interiores, e ao meu lado, William, empreendedor do setor de imóveis, móveis e tecnologia. Todas as terças, a gente conecta você às principais tendências e novidades do universo da construção e do design. Se você é apaixonado pelo setor ou quer ficar por dentro das melhores dicas, não deixem de nos acompanhar. Siga o @podcast Construção em Alta no Instagram e no YouTube e fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Estamos ao vivo na Conexão FM 87.5, também pelo Facebook da rádio. Então, mande suas perguntas e fique por dentro do nosso bate-papo. Hoje estamos recebendo João da Altaia Cabanas e Geraldo da Automa Home. Para a gente começar, Geraldo, conta um pouquinho para a gente quem é a Automa Home e como você e o João se conheceram. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, Automa Home, vamos lá. É uma longa história. Eu sou advogado de formação, então não tinha nada a ver com empresa, com, com empresa de tecnologia, muito menos de automação. Só que o que é que ocorre? Eu virei advogado e tal, mas sempre gostei de tecnologia. Eu mexo com automação na minha casa há pelo menos uns 8, 9 anos. Aí comecei a fazer a automação dos meus familiares, na casa dos familiares, nas empresas dos familiares, na casa dos amigos e começou a funcionar, e o pessoal gostava. E eu sempre foquei muito em teste de tecnologia, então importava de fora, importava os equipamentos daqui, aí queimava uns, outros funcionava. Aí eu comecei a testar e gostar. Aí um período deu um start na minha cabeça, eu disse, cara, eu vou abrir uma empresa disso aqui. Porque o meu foco não era cabeado, e era o que era o tradicional. Eu disse, cara, já testei tudo que funciona, o que não funciona. Aí testei tudo que eu via no YouTube. Ah, isso aqui não dá Não dá certo, certo. não sei o quê, né? Aí eu comecei a ir a fundo, porque eu gosto de pesquisar e estudar. Fui, pesquisei, estudei. Pronto, esse equipamento funciona. Aí falava com os chinesinhos, conversava, que fui fuçando. Ah, o equipamento tal tem que ser do país tal. O outro tem que ser desse lugar. De tanto eu testar e queimar, validei, funcionei. Eu disse, agora eu filtrei. Já sei quais os produtos funcionam, como que tem que fazer e comecei a tornar produto. Comecei a fazer teste, funcionou, validei e foi. E o João foi um caso. Eu tava andando na rua, foi um caso. Não é igual, vai ser agora, né? Eu não dei nem boa noite ainda. Agora passei no final. Agora passei no final. Estraguei a surpresa. É. Mas foi como? Prospecção ativa, tava saindo na rua, conversando e tal, vi cabanas especiais. Eu disse, cara, especiais, uma empresa que fala que quer coisa especial, geralmente está focando na experiência do cliente. Uhum. Vou entrar aqui e vou ver se eu acho um doido aqui. Aí achei, conversei, disse, opa e tal, aí ele foi super receptivo, aí eu disse, cara, tem uma empresa de automação, ele disse, a gente colocou uns negócios lá, mas não funciona, esse negócio manda e não, né, de Esse sempre. negócio de automação não funciona? Já queimou? Esses daí mesmo. E era de uma empresa renomada, tal. Aí eu disse assim, beleza, conta o teu depoimento. Então, aí Que o é passo a Geraldo passo. chegou e... Bom, primeiramente, boa Quem é o noite. geral, né? Já foi entregue, né? Já é o meu caso. Nosso caso começou, então, numa conversa informal, numa visita, né? E a gente já tinha a cabana operando há um bom tempo, tinham várias deficiências da automação que a gente havia colocado lá, né? E aí, quando o Geraldo chegou falando de automação, eu falei, ó, cara, eu nem queria automação, né? O Adriano que queria colocar. E eu não estou muito contente com o que a gente tem lá. Se tu quiser fazer o investimento lá, me provar que funciona, foi assim que eu te falei, né? Foi. Tu coloca e a gente faz negócio depois. Mas primeiro eu preciso de uma Certeza que vai comprovação. funcionar. Eu não estava muito satisfeito com o que a gente tinha. E aí, de fato, a primeira implementação, ela foi em cima do que já havia lá, né? Comando de voz para tudo, ar-condicionado, enfim, aplicativo, que era uma coisa que a gente não tinha unificado, né? A gente tinha vários aplicativos perdidos, assim, uma automação mais genérica, né? Uhum. E aí depois também a fechadura eletrônica com comando externo, tudo isso para a experiência do hóspede, com cenários programados de iluminação. Aí sim eu pude dizer que eu tinha uma experiência de automação de fato, né? Então foi bem legal essa dinâmica, né? E Pode continuar com a tua história, geral. hoje tu não trabalha mais como advogado, então tu trabalha exclusivamente com a automação. É, também. É porque eu não tenho só empresa de automação, eu tenho outras empresas em outros ramos, dou consultoria para empresas também, então é bem diversificado o meu leque. Mas hoje, aqui na Serra, eu tenho automação e o que é que eu foquei? Automação de processos, não só em casa da pessoa física, sim, mas o que é que eu entendi com a empresa de automação? A automação é solução de um problema que seja automático.
Quando eu comecei a ir para os clientes, eu comecei a perceber que o grande X era as pessoas tinham a percepção que a automação era comando de voz. E para mim nunca foi. Nunca. Na minha casa eu odeio comando de voz. Nunca usei, uso raríssimas vezes. Então, para mim, a automação é funcionalidade. Sempre foi. E eu implementei nas empresas, de outros ramos e tal. Então, tudo que eu comecei a entender, cara, a casa tem que funcionar só. Se eu sei que tal hora vai bater o sol nessa janela, a cortina tem que fechar para proteger o sofá. Então, tudo tinha que girar em torno da funcionalidade. Então, eu parei de vender comando de voz, vender o que habitualmente é vendido no mercado e comecei a vender o que realmente solucionava o problema do dia a dia da pessoa. Às vezes era o sol que batia, às vezes era esquecer o ar-condicionado ligado tal horário. Então, a gente entrou muito no corporativo por conta disso, porque os funcionários saem, esquecem o ar-condicionado ligado, iluminação. Isso é um custo operacional na empresa. Nas consultorias empresariais, eu percebi que o custo operacional, no final, era gigante. Então, a gente automatiza, tal hora, desliga tudo, porque tem certeza que não tem ninguém. Ou bota sensores e tudo mais. E eu vi que a praticidade de não precisar de uma estrutura gigantesca, de conseguir fazer numa estrutura antiga, seja em casos que a gente já fez aqui, hotel, lote 20, ou qualquer coisa de que a gente já tinha estrutura antiga, mas o gargalo era exatamente o operacional que esquece o ar-condicionado ligado, deixa a luz ligada, e não sei o que, o investimento era gigantesco se fosse fazer na automação normal. Então eu comecei a entender que a automação não era comando de voz, era funcionalidade. Comecei a vender isso como solução de problemas. Não era ficar vendendo frufru. É bonito dizer, ó, tá, e liga Netflix e não sei o quê, mas não foi a proposta que eu comecei a entrar no mercado. É tanto que quando a gente fez a automação na cabana, eu disse, João, nós vamos fazer uma forma que quando abra a porta, as luzes se acendam de uma maneira que o hóspede ele vá olhando para ver toda a cabana. Então ela não liga assim, puf. Ela vai ligando aqui, aí o hóspede começa por aqui, aqui, olha as tábuas que tem assinatura de tal, tudo para ter a experiência completa. Então deixou de ser simplesmente uma coisa básica de Alexa liga e começou a ser muito além do só Alexa liga e Alexa desliga. Tu vai criando os cenários. Na verdade, tu faz a casa trabalhar pra ti, ao invés de e ficar dando os comandos, né? Ah, tu Exatamente. chega em casa sempre, sei lá, às 19 horas, vai ligar tal coisa. Isso, ou então pisei no ambiente, ela liga. Saí, ela sabe que eu não tô lá, desliga. E assim vai, para ser funcional, sempre. O foco 100% é funcionalidade. Seja em área corporativa ou área de pessoa normal. Geraldo, explica um pouquinho para quem talvez não tenha esse conhecimento do que é uma automação. Mesmo a falada ou a não falada, vamos pegar a pessoa um pouco mais leiga, né? Que ela não conhece, não tá nesse meio. Daqui a pouco nós já temos um pouquinho de já ter visto, já estar no meio e aí fica muito mais fácil de entender. Vai um pouquinho mais para aberto e explica um pouquinho do que é automação e o que dá, o que não dá para ser feito na automação que hoje vocês entregam. E complementando, William, o que que as casas precisam ter? Tipo, seja de espera, de fiação, sabe? Tá, vamos lá. O que é automação? É tornar algo que é feito manualmente, ou seja, automaticamente, ou seja, por aplicativo ou por comando de voz. Vamos para ficar mais simples. Então aqui tem um interruptor que liga a luz. Uhum. Então uma forma de fazer automação da iluminação é troca-se o interruptor, é uma forma, e aí entra na tua pergunta. O que é que a casa precisa? Hoje em dia, com as tecnologias que tem, não precisa de nenhuma infraestrutura prévia gigantesca. Então, pode ser feita a automação de uma casa extremamente antiga, porque o que a gente troca nesse tipo de automação que eu estou falando é um interruptor. Então, Mas não precisa ter, tipo, espera de neutro, que é uma coisa que eu brigo com todos os eletricistas. Inclusive, nós íamos automatizar um apartamento em Capão e o eletricista convenceu o cliente que não, porque não tinha as esperas pro tal do neutro. Daí ele ia ter que cabear tudo. vamos lá. Sim, existem tecnologias que não precisam de neutro, mas não funciona bem. Então, tem que ter o neutro. Uhum. Diz que tem gente que vai vender que tem opções sem neutro, mas vai ficar uma porcaria. Então, não adianta indicado. usar. Tem que fazer essa Tem passagem que, de tem que fazer sempre a passagem do fio. Mas, eu vou te dizer, são raras as opções que tu não consegue puxar, sei lá, de uma lâmpada, um eletricista bem básico, ele vai conseguir fazer.
e dificilmente tu não vai conseguir, a não ser que seja um negócio muito complexo e tal, mas na maioria dos casos consegue, dá para fazer. Só que hoje simplifica muito, porque tu só troca o interruptor, então tu tira o antigo, bota o novo que tem tecnologia e tudo mais. Aí entramos em várias discussões, como que se comunica, se é pelo Wi-Fi, se é Zigbee, se é Z-Wave, se é radiofrequência, se é Bluetooth. É muito técnico, que Uhum. não precisa nem Não, entrar muito. não. Mas é só para as pessoas entenderem que não precisa, não é mega complexo, não é tão difícil. Sobre o neutro, não é tão complexo um eletricista ou tal puxar um neutro. Na verdade, não é qualquer neutro. Tem alguns critérios Então, Sim, são técnicos, detalhes. são detalhes, mas não é tão complexo como era antigamente. Existem tecnologias, sim. Tem uns bons e tem uns ruins. Só que qual é o maior problema que a gente tem hoje? Muita informação é bom e é ruim. Porque o uhum. pessoal vai no YouTube, olha, automatiza sua casa com R$ 350. Meu amigo, vai dar um certo problema, isso eu garanto. Mas também não custa 150 mil, não custa 50 mil, não custa. Não necessariamente. Não necessariamente. Sim, e vai muito, Geraldo, do que ele quer automatizar, né? Do que, como e qual nível de personalização que ele quer. Porque a gente faz interruptores que é extremamente personalizado, com a foto do cachorro, com a foto da pessoa, com a madeira específica, com o nível que ele quer, com a texturizado, do jeito que ele quiser. Mas tem interruptor que é padrão, que a gente importa direto da China. E aí eu entro num parênteses que eu acho importante salientar. As pessoas geralmente compram as empresas, que é o white label, né? Compra da China, importa e bota a marca. Só que temos um problema técnico. Não é técnico, mas é só para as pessoas se conscientizarem. Tanto os arquitetos como os designers. O que é que ocorre? O mercado chinês ele fabrica a maioria para China e América do Norte, ou Europa e América do Norte. A maioria das construções lá são drywall e como é aquele steel frame lá? Tem o LED Steel Frame, tem o Wood. Drywall e não sei o quê. Uhum. Aí tu pega esse produto, que é sem fio, traz Uhum. para o Brasil. O Brasil usa concreto, dessa grossura, ferro, então nós vamos ter problema de comunicação. Uhum. Vai dar offline, comando não sei o quê, um dispositivo está offline. Então, se esse equipamento não for adaptado para o mercado nacional brasileiro, com um nível de comunicação e placas de comunicações entre eles adaptada para o mercado, vai dar problema. As pessoas chegam para mim, cara, se eu comprar, tu instala? Eu disse, não instalo, porque vai dar problema. Ah, mas não sei quem instalou, mas eu não instalo, porque tem que ser um produto feito para o mercado nacional. Então, só para as pessoas entenderem, é muito simples, entre aspas, fazer com as tecnologias que tem, sim, mas tem que ser tecnologias adequadas para o mercado nacional, que passem por todo um crivo e tudo mais. Não é tão complexo, mas também não é tão fácil como se vende na Tem que internet. ser o Hoje, produto certo, né? hoje a Isso. tua operação ela já entrega o produto e a instalação. Tu vai do início ao fim. Tu Do faz o início ao estudo, fim. faz o levantamento. Eu Eu quero colocar na minha casa, eu vou te chamar, tu vai lá e tu faz todo o estudo, o que vai, o que não vai, o que que eu quero automatizar. A partir daí faz a instalação, configurações, garantias, é tudo contigo. Tudo comigo. Eu não pego nada que seja de outra pessoa, nem terceirizo, nem mão de obra, nem pego produto, nada. Desde a fabricação do interruptor, tem linhas que é fabricação direto até a instalação final. Tudo, garantia, pós-venda, tudo é comigo. Porque eu me preocupo muito com pré-venda, pós-venda e venda. Aí eu tô falando do âmbito empresarial, né? Então, ele já viu como em todos os ramos, ele já Uhum. presenciou como é que eu sou criterioso na empresa, em todos os sentidos. Então, para mim, eu não consigo pegar e terceirizar nada porque eu sou muito criterioso. Então, A gente tava falando no bastidor aqui sobre a questão da experiência do cliente, né? é, E aí eu quero que tu traga um pouquinho dessa questão de experiência como que tu entrega como negócio para o teu cliente. E depois, João, acho que tu pode complementar como sendo o cliente e a experiência que vocês entregam para um terceiro cliente, que a gente está falando de 3 níveis aqui. Uhum. eu sempre foco toda venda, falando com venda, como quando eu vou no cliente, a primeira pergunta que eu faço, o que é que tu tá precisando? Qual é a tua maior dificuldade? Ah, minha maior dificuldade é a luz do jardim que fica acesa. Eu tenho que me levantar para desligar a luz da sala. Então, entender o que é que ele precisa, Uhum. para entregar a melhor experiência possível. Às vezes, ele quer tudo, e às vezes não é o que ele precisa. Então, eu só entendo o que é que ele precisa para entregar a melhor experiência possível. E não necessariamente é vender tudo para ele, é vender exatamente o que ele está precisando para ele ter uma experiência positiva com a automação. Porque acontece do cliente comprar, em outros casos, e dizer assim, cara, gastei e não precisava disso. Acontece. Então, o que é que eu foco? Cara, qual o teu maior problema? O que é que eu preciso? Aí ele entende que aquilo dali trouxe uma experiência extremamente positiva para ele resolver um mega de um problema. No caso do João, por exemplo, só para ele entender o que é que ele precisava. Cara, eu preciso de economia de energia.
Uhum. Ele pode até trazer números que eu pedi a ele, cara, me diz números, quanto que tu poupou? Porque eu entendi que nele, no caso dele, ele precisava que a automação dessa economia, que parasse dele ter que sair daqui para desligar o ar-condicionado lá em Montebello e não sei o que e tudo mais, e que ele tivesse controle sobre o acesso dos hóspedes, abrir por aqui na fechadura digital, tudo concentrado no aplicativo só, ter controle de que horas abriu, se a porta está aberta, se a porta está fechada. Então, foi 100% personalizado para ele e para dar a melhor experiência para o cliente, consumidor final. Porque tudo isso faz agregar valor, faz com que o cliente se sente acolhido, se sinta abraçado, até sobre temperatura do ambiente, que é melhor tu falar sobre a experiência do terceiro. Uhum. Na verdade, assim, falando primeiro como cliente, né? Acho que a grande dor da gente como cliente é quando a informação não é passada de forma transparente, né? Aí existe uma expectativa que ela não é atingida, né? E passei com isso com automação, passei com isso antes de ser construtor com construção, né? De ter uma ideia, uma expectativa, ela não me atender ou em prazo, ou em preço, ou até em solução mesmo. Então, a experiência do cliente, ela começa quando tu já tem uma transparência no que tu vai fornecer, né, eu acho que esse é o principal motivo, porque hoje tudo tem por tudo que é preço, né, Uhum. mas nem tudo é a mesma coisa. Então, o primeiro desafio do empresário está nisso, na conscientização do produto, do que ele realmente vai entregar, do serviço como um todo, né, o serviço. E lá na cabana eu percebia isso, assim, que os hóspedes eles não conseguiam manusear bem a automação existente, não era uma coisa amigável ao usuário, né. Hoje é totalmente diferente, claro, pelo fato de eu ter um controle maior, e a gente nem falou aqui até para deixar claro, né, existe aquela automação que tu vai ter uma intervenção maior, que tu vai ser alguém ativo, mas a gente está chegando num nível de, inclusive, inteligência artificial comandar a tua automação com base em critérios, né? Por exemplo, eu mandar como é que era o nome do cara que vai atender a cabana? Agente de O, inteligência no- o artificial. nosso agente de inteligência artificial, ele vai controlar, inclusive, assim, ó, meu hóspede gosta de tal tipo de música, tal tipo de iluminação, tal tipo, e passar uma descrição, um script dessa pessoa, e a minha inteligência artificial pode, inclusive, gerenciar essa automação conforme o prazer dessa pessoa, né? Então, a experiência, ela é muito amplificada, Uhum. né? Isso que é muito legal, que é um segmento que o Geraldo agora também está trazendo essas soluções aí, né? Exatamente, quando eu falar automação é de tudo. Vou te dar um exemplo sobre exatamente isso. Um agente de inteligência artificial é exatamente para integrar com a automação. Então, vai ter um agente comandando tudo de inteligência que te dá um exemplo para ficar funcional para a empresa e para melhorar a experiência, tanto dos colaboradores como do dono de um hotel ou de locação. Quando o recepcionista ou o atendente der o check-out, clicar no sistema, o agente de inteligência vai no meu aplicativo e vai desligar todo o ar-condicionado. Isso tudo para dar uma experiência melhor para os colaboradores, para não ter que lembrar de ter que fazer isso, melhora para o proprietário do hotel ou para o gestor, que ele sabe que o sistema vai funcionar. Então, tudo isso é para garantir a melhor experiência para o consumidor final, para quem está comprando, para quem está no meio do caminho. Então, tudo que eu tento fazer com automação não é só luz, não é só isso, não é só aquilo. Tudo é integrado. É para que a experiência de todos, do ponta a ponta, seja 100% funcional. Tanto na parte dele, quando a gente botou inteligência artificial para atender o WhatsApp, para atender gerenciamento de reservas, entrar em todos os aplicativos que forem necessários sem intervenção dele, para integrar com a automação, aí ele sabe que tal hora vai chegar o hóspede, porque o concierge de inteligência artificial está atendendo, ele sabe, cara, vai chegar daqui a 15 minutos, porque ele falou. Ele vai lá, ele liga o ar-condicionado, ele liga a TV, já deixa na temperatura adequada para dar a experiência do cliente. E a gente tem o case aí do lote 20, né, do nosso amigo Rodrigo aí, de ter acontecido de uma reserva se encerrou, né, a pessoa deixou o ar ligado, a faxineira deixou o ar ligado e aquela suíte ficou uma semana sem ser alugada com o ar ligado. Ou seja, mesmo quando a automação ela é usada para experiência, porém a pessoa que fica responsável por dar aquele comando não o faz, ela também pode ficar funcionando, enfim, Uhum. e aí acaba que tu tem um prejuízo. Então essa questão da automação continuada, que seria a automação do usuário, de fato, aí sim ela vai te entregar realmente o que tu precisa. Por isso que é importante, né, essas etapas assim, e sempre se encerra com uma dinâmica de inteligência artificial ali, até porque a gente consegue realmente ficar isento, ficar livre, né, de qualquer comando externo ou de depender de uma pessoa, né. E o foco sempre é 100% personalização no que o cliente precisa, seja cliente pessoa física ou jurídica. A experiência dele com a automação tem que ser muito boa.
E para ser muito boa, eu tenho que ser muito claro, dizer o que é que funciona, o que é que não funciona. Se o cara disser, eu vi em tal canto que é tanto preço, cara, o que funciona é isso vai funcionar, vai resolver o teu problema. Porque essa clareza, que é que nem eu falo pro João, e eu falei lá no começo, eu disse, cara, vai funcionar, funciona. Ele já estava traumatizado, várias pessoas chegam para mim já reclamando, arquiteto, e vem, eu já tentei com fulano, já tentei com ciclano. É o de sempre. Se eu não for claro e a pessoa eu não for bem claro e específico, cara, isso não funciona, e isso funciona, vai ter problema porque a pessoa vem traumatizada, vem isso, vem aquilo. E daqui a pouco a pessoa cria uma expectativa e não vai suprir, né? Não vai. E aí esse é o maior problema. Hoje, 99% dos meus clientes é de indicação. E o João sabe que dificilmente eu nem movimento muito rede social, porque é, além de não ser muito o meu perfil, é a forma que as coisas chegam até mim, porque eu sou muito sincero, eu vendo realmente aquilo que funciona e tarará e tererê, mas tudo focando na experiência, do ponta a ponta. O João falou a questão da música, agora eu fiquei curiosa, né? Por exemplo, a inteligência. Eu cheguei, fiz o check-in no sábado, né? A inteligência artificial, ela consegue descobrir, eu gosto de tal música, e, por exemplo, no dia seguinte me acordar com a música que eu gosto? Ou tô viajando? Se isso estiver no script, sim, né? Na verdade, ela pode te perguntar o que é que tu gosta. É. Porque tem questões também de privacidade, de proteção de dados, então, tipo, ela não tem como te rastrear, mas ela te pergunta, qual é o teu gosto musical e tal, é como se Mas ela não pega o que eu tô. Eu cheguei na cabana, hoje eu ouvi só tal coisa. Ela consegue, tipo, por aí descobrir o que eu gosto, ou eu tenho que informar ela, digamos? dá para ensinar, dá para ensinar. Dá pra ela pegar. Dá para ensinar, mas digamos que assim, ela teria que ter acesso ao que está gerando essa informação, né? Isso. Então, no Sim, o meu caso, Spotify, o meu assim. existe uma questão de privacidade. Mas o que eu tenho dado atenção, assim, da mesma forma, isso até aprendi com o Rodrigo também, que é um atendimento padrão do lote do mosteiro, Uhum. há sempre um questionário ao hóspede, né, em relação ao que ele gosta, as preferências, né, de alimentação também, para que a gente possa, né, entregar uma experiência personalizada. E é nessa hora que normalmente a Que tu gente pega, legal. pega esse script, né, porque senão realmente eu posso gerar até um sentimento do cara, como assim? O cara tava ouvindo o que eu tava falando, né? Sim, Então, sim, então eu sim, sou sim, claro. sim. exato. O que dá para tu ensinar a inteligência artificial é que, todo dia de manhã tu dá um play no YouTube. Então, se tu tava escutando, aliás, dá para tu ensinar a automação que todo dia de manhã tu dá um play no YouTube, mas não fica funcional, que é isso que eu tô falando. Se tu tava ouvindo a noite anterior YouTube, ela vai lá e dá um play, mas não fica funcional. O ideal é fazer isso, é ensinar ao concierge de inteligência artificial te perguntar tudo e perguntar também, você gostaria que de manhã... Ou tu dá tua senha do Instagram pra ela e ela já sabe, porque basta tu falar qualquer coisa lá do Instagram já acontece, né? Já Então, tá funcionando. Vai me perguntar, e aí, você gostaria que eu te acordasse de manhã com tal música? Isso, vai Aí eu tentar invadir a sei. privacidade. Legal. Vamos fazer uma breve pausa para ouvir os nossos apoiadores. Eles fazem Construção em Alta acontecer. Fiquem ligados, já já retornamos com mais conteúdos. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta? A Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se
destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Quer transformar sua casa ou escritório em um ambiente sofisticado, com móveis de design e peças únicas? A Espaço Decor em Garibaldi é referência em móveis soltos de alto padrão e objetos decorativos exclusivos, assinados por designers renomados, com curadoria refinada e peças vindas das principais feiras internacionais. A Espaço Decor oferece sofás, mesas, poltronas, esculturas, vasos e acessórios que valorizam cada detalhe do seu ambiente. Aqui, estilo, elegância e bom gosto se unem para criar espaços únicos, com atendimento personalizado para clientes exigentes e profissionais de arquitetura e design. Visite a Espaço Decor na Rua Buarque de Macedo, 1843, no bairro Alfândega, em Garibaldi, e siga @espaço_decor e descubra como deixar o seu espaço ainda mais inspirador. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Na Eviva, cada ambiente é mais do que um espaço. É uma extensão da sua história, do seu estilo e da sua forma de viver. Um viver com estilo, precisão e personalidade, onde cada detalhe importa e cada ambiente reflete quem você é. Fundada em Bento Gonçalves, a Eviva atua há mais de 20 anos como uma verdadeira alfaiataria de móveis personalizados, combinando design autoral, tecnologia de ponta e um rigor absoluto em cada detalhe. Cozinhas, dormitórios, salas, banheiros, escritórios, ambientes feitos para durar, feitos para emocionar. Descubra o que é viver cercado de beleza, conforto e significado. Acesse eviva.com.br ou visite uma de nossas lojas. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Voltamos a apresentar o programa Construção em Alta. Estamos de volta. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores: Estilo Nobre Italina Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis, Frisa Acabamentos, Futura Luz e Iluminação, Eviva Móveis Planejados, Espaço Decor e Painel Imobiliário. Obrigada por apoiarem nosso programa e trazerem sempre o melhor para o setor. Quer ver o programa anterior? Siga a gente no @podcast Construção em Alta, no Instagram e no YouTube. E para quem acabou de chegar, nossos convidados de hoje, João da Altaia Cabanas e Geraldo da Automa Home. Vamos continuar então o nosso bate-papo. Geraldo, o que tu vê de maior resistência dos clientes na automação? Para mim, a maior resistência são as top 3. Ou é muito caro, ou eu preciso quebrar tudo para fazer, porque já está tudo pronto. E a outra seria que não funciona. São os top 3. Porque quando eu digo que não precisa necessariamente ter o fio, que dá para fazer e tal, que tem tecnologia suficiente, as pessoas, não funciona porque é aquela de YouTube. Então, não é tão caro como as pessoas imaginam, porque hoje em dia não precisa mais quebrar tudo para fazer. Tem como fazer com a infraestrutura já antiga. Tem infraestrutura extremamente antiga, de cento e tantos anos, como o Hotel Mosteiro aqui, Garibaldi. Então, mais antigo que ele, vai ter uma casa mais antiga que ele, vai demorar. Mas dá para fazer em qualquer estrutura. Não é tão caro como aquelas tradicionais de tantos anos atrás, que seria 150 mil, então é muito mais acessível do que as pessoas imaginam, porque não precisa mais daquela quantidade de mão de obra, dá para fazer em qualquer fase. Então, e não é aquelas que dá muito trabalho se tiver um preparo técnico da empresa que está implementando para saber qual é o equipamento adequado para a estrutura adequada. Não é o que eu uso nesse escritório, nesse estúdio, que vai ser o mesmo que eu uso no estúdio do lado, não necessariamente. Tem que fazer teste de sinal, tem que olhar o local, tem que olhar qual a estrutura da parede. Então, não é uma forma de bolo.
Essa primeira análise, Geraldo, que você está falando do exemplo, o William quer automatizar alguma operação. Você vai até o local, você faz toda a análise, você faz o mapeamento, o planejamento disso, para passar esse primeiro orçamento, né? E aí, nesse momento, você vai especificar o que vai de equipamento, ou não chega a especificar, você vai dizer, o projeto é tal e tal valor e a execução é tanto tempo. Como é que funciona isso? E segundo ponto, tem custo dessa primeira visita? Não, geralmente não tem custo. Não tem custo, na verdade. O que é que a gente faz? Sempre a gente vai lá para alinhar as expectativas, o que é que ele está precisando entender e fazer ele entender o que é que a automação precisa, porque muitas vezes ele não está nem entendendo. Ele só acha que vai precisar ligar a luz. A gente entende, faz os testes de sinais para entender se realmente qual equipamento vai ser mais adequado, porque tem linha um, 2, 3 de captação de sinal e tudo mais. Entende o que é que ele precisa, se é personalizado, se é com nome escrito na tecla para poder todos entenderem. Vamos entender o que é que ele precisa. Se ele precisa de um interruptor personalizado para mais capacidade de potência. Entender o que é que ele precisa, alinha com ele e diz: Ó, nós vamos precisar de tais equipamentos. Para a tua estrutura são esses equipamentos. Vamos precisar de tanto tempo de produção. Vai demorar X, Y, Z. Vai ser tal dia implementado e E essa pronto. análise, tu ir até o cliente, né, e até tu passar o orçamento, qual o tempo isso leva? Ah, depende da demanda, depende do tamanho do cliente e de como as equipes vão estar. Depende de muita complexidade, Do mas que é que geralmente precisa também, né? se tipo é uma empresa ou então não, uma pessoa física, só tem um projeto elétrico, manda pra gente o projeto elétrico, a gente já tem uma dimensão prévia do que pode ser necessário. Ali a gente já tem uma noção. Eu tô com uma estrutura física específica e é um ambiente que todo mundo tá trabalhando, é um horário fora do comercial. Aí vai, mas geralmente uma semana a gente Vamos dar consegue. um Não, exemplo, só antes de uma vai lá, vai questão. lá. Para quem serve a automação, né? Eu aposto que todo mundo algum dia já saiu de casa, deixou as janelas abertas para entrar um sol ou um ventinho, e do nada mudou o tempo e começou a entrar água para dentro, saiu correndo para fechar aquela janela que ficou aberta. Isso é um exemplo bobo, mas que comigo só esse ano deve ter acontecido umas 3 vezes. Então tu pega assim, por uma coisa simples como fechar uma janela, dá para fazer uma automação, até que tu pode disparar no teu próprio celular, né. O que eu mais costumo falar para uma residência é: "Poxa, que desconfortável é tu chegar na tua casa e ela tá quente". Porque tu não Uhum. conseguiu dar um comando prévio, né, então tudo isso às vezes tu vai sair para jantar, tu quer deixar confortável quando volta, então qualquer usuário vai se beneficiar, né, dessa experiência. E aí a complexidade do orçamento varia de cenário a cenário, né, a gente já pegou, por exemplo, cenários comerciais que eram muitos cômodos para fazer automação, né, muitos setores, por exemplo, né, que deixavam luzes ligadas e tal, então com certeza vai variar caso a caso, né. Mas sem dúvida. E tem local que a gente chama de automação centralizada e descentralizada. Tem local que é tão grande que a gente diz, cara, uma estrutura aqui sem afiação ou então descentralizada não vai ficar bom. Vai ter que centralizar tudo. Então é caso a caso, não tem uma forma de bolo Sim, é para um todas as projeto pessoas. personalizado, bem Num personalizado. cenário perfeito, Geraldo, qual seria o momento da pessoa entender que quer instalar uma automação? Exemplo, no começo que ela está fazendo uma obra, por exemplo, se for uma construção nova, né? Ou se for uma reforma, é antes dela começar a reforma, para saber se tem que mexer em algo, mudar algo, movimentar algo. Existe vamos lá, cenário perfeito para quem está nos ouvindo que talvez esteja nesse cenário. Bom, o cenário perfeito seria na hora do projeto, principalmente projeto elétrico, ótimo, porque ali a gente já consegue fazer tudo. Ou quem está reformando antes de começar quebra-quebra. Pronto. Não vai precisar, mas a gente vai ajustando. Eu queria dar uma luz aqui e tal. Não necessariamente tu precisa ter o fio aqui, tu pode pedir que acontece. Vou dar um exemplo clássico para as pessoas entenderem. Eu vou pedir para o eletricista porque a arandela de fora liga no meu quarto e a arandela do outro lado liga lá na lavanderia. Não, antes de tu sair quebrando tudo, chama alguém, porque às vezes por automação tu consegue botar um interruptor no meio num local bem cômodo pra ti, que tu clica tudo e ele vai desligar as duas ao mesmo tempo. Então tu precisaria nem ter feito a A manobra reforma toda de... para juntar duas teclas que, por um projeto elétrico mal feito, ficou muito separado. Então Uhum. dá para resolver um baita problema só pelo fato de fazer automação, desligar vários setores ao mesmo tempo. Poxa, a minha garagem desliga só na garagem, então vou quebrar tudo para puxar um fio para desligar lá na cozinha, porque fica mais prático. Não.
por automação, tu bota um interruptor lá, que não necessariamente tem que quebrar nada, bota sem fio, quando tu clicar lá, vai desligar a garagem, vai desligar outro setor, e assim dá para fazer. Então, antes de quebrar, é melhor chamar. O setor que tu fala seria o ambiente. Isso. Seria, o desligar um quarto, uma sala, um quarto, uma banheiro, sala. seria o setor. Isso. Ou então, sei lá, desligar só o closet. Ou então, o móvelzinho só tem aquele botãozinho embaixo e eu queria que desligasse na cabeceira da cama. Não precisa fazer um fio, o cara. Eu acho uma coisa legal de E- falar também, aí, focado em experiência, né? Uhum. São setores que tu pode dar ambientes diferentes, né? Então, quando a gente pensa, não só em hotelaria, nós vamos dizer que vocês tenham uma casa, vocês gostem muito de cozinhar, que é uma atividade que o casal faz, enfim, a família faz. Tu pode criar um cenário dentro de uma automação voltado para essa atividade. Ou seja, naquela condição as luzes ficam especiais para cozinhar, tudo perfeito. E no momento que tu muda para janta, tu pode também já ter o cenário da janta onde tu altera essa ambiência novamente. Isso são pequenos detalhes, mas que muitas vezes a gente até faz um corte errado, a gente se machuca no ambiente de trabalho, próprio em casa, por uma deficiência luminosa, por exemplo. Uhum. Então, tu ter já isso pré-definido num cenário de automação também te dá mais um recurso, que é um recurso de ambiência, né? Um recurso de conforto, de segurança. Ex- Hoje, se a gente for falar da questão de diferencial, né? O que vocês consideram como o principal diferencial da Automa Home? Eu acredito que o principal diferencial é a pré-venda, que eu deixo muito claro e realmente fica muito expresso. Eu tento educar ao máximo o cliente para ele entender o que ele está comprando. Eu acho que com certeza esse é o maior diferencial. O pós-venda também, porque o suporte para mim é uma das coisas mais importantes, mas o pré-venda é mais importante ainda, porque ele está entendendo o que ele está comprando. Uhum. Eu não tento explicar para ele assim, isso aqui vai ficar bom e toma e vende e assina logo porque eu quero que te vender. Não, eu tento explicar o máximo e entender o máximo realmente o que ele está precisando, porque isso no final faz toda a diferença. Posso eu dizer como cliente, um diferencial que eu certeza. acho da Automa Home? Claro, fora o que tu falou, concordo contigo, mas eu posso te dizer com todas as letras, assim, a Automa Home tem um bom preço, né? Porque o Geraldo faz automação de vários segmentos e tem parceiros no ramo da automação e por essa razão importam junto muitas coisas também, né? Isso dá competitividade. É impressionante a distância, né, dos orçamentos que a gente já fez junto, tanto para soluções das nossas cabanas que a gente está construindo ou outros clientes que a gente indica, da concorrência. Né? Até a gente já discutiu sobre isso, assim, e realmente o preço muito competitivo. Vou dar um exemplo para vocês. Na minha cabana eu gastei mais em ar-condicionado do que eu gastei em automação. Aí já tem uma referência, Agora né? ele fala isso, né? Podia ter Mas- dado ba- Agora meu valor 5. O que eu tenho de orçamento em casa já não vale mais a partir de agora, tu viu? Agora vai tudo vezes 5, gente. Falando um pouquinho da questão das cabanas, João, tu veio aqui no começo, né, Verdade. falando praticamente do início das cabanas. Vamos dar uma retomada no assunto e também trazer um pouquinho desses, talvez, primeiro ano, deve ter passado mais de um ano já, Sim. mas de como estão esses projetos. A fábrica a gente está indo para o terceiro ano já, né? Mudamos agora recentemente de pavilhão. Pegamos um projeto muito bacana que é fazer personalização de carretas do Grupo Facchini. Não coube no pavilhão antigo, a gente teve que mudar às pressas para fazer. Mas o nosso empreendimento de hospedagem fechou 1 ano e 1 mês agora, o Cabanas Altair Vinha dos Tasca, né? Com muito bom resultado, assim, a gente ficou muito impressionado com isso, até pela questão do turismo ser muito local aqui, é muito DDD 54 que fica com a gente ali, isso nos deixou muito felizes, Garibaldi, Barbosa, Bento, Caxias, não dependemos apenas do turista externo, né? E a mesma coisa vale para a fábrica, a gente está fazendo bastante projeto local, né? Wine bar para vinícola, stand de vendas que a gente também fabricou, enfim, casas que a gente está fazendo, muito regional. E aí entra também para uma questão do desafio, né? A nossa fábrica, estando no Rio Grande do Sul, tem um desafio logístico enorme. Eu fiz muitos orçamentos aí para Minas Gerais, São Paulo. Quando chega na hora do frete, aí eu perco toda a minha competitividade em relação a quem está em Santa Catarina, próprio São Paulo, ou mais Quem para tá mais cima, né? próximo. Então é importante assim que o Rio Grande do Sul como um todo, ele começa a crescer a hotelaria e o turismo, isso também vai fazer com que as fábricas, as construtoras, essas soluções também cresçam naturalmente, né? E é um foco que eu acho que a gente deve ter aqui, né? Eu vi esses dias mesmo o Fabiano Feltrin falando sobre isso numa Uhum. palestra, que é muito importante que o Rio Grande do Sul se organize para o turismo.
Isso significa não ter apenas Gramado, Bento, certas cidades como polos receptivos, mas sim as pequenas também. Aí a gente vê um movimento muito legal e tá trabalhando com o Rodrigo, tu já deve ter percebido isso, o Parisotto. Ele traz essa informação por cuidar do trade turístico de Garibaldi, agora também Encantado. Eu tô lá em Monte Belo, enfim, no Conselho Municipal, a gente está se organizando para ser mais turístico. E tudo isso ajuda os outros negócios, né? Ajudam as imobiliárias, ajudam os incorporadores. Todo mundo cresce junto nessa dinâmica, né? Claro, claro. Hoje a questão da vou voltar para Automa Home. A questão da comercialização, ela acontece diretamente por ti, para o cliente, ou ela acontece através de arquitetos, através de construtoras? Como é que é essa comunicação? Em alguns casos, que o pessoal chega aqui e passa através de arquitetos, por exemplo, eles aproximam com a entrega do conhecimento ou da informação para conseguir aproximar desse cliente, porque muitas vezes essa informação ela é muito dispersa, né? Tem como tu falou, na internet tudo dá e tudo pode, e pode ser que nada funcione. Então, eu vejo que o arquiteto muitas vezes ele aproxima o cliente a algumas operações, porém, se ele não conhece ou não tem o conhecimento, a prática, não sabe se vai funcionar, talvez ele não aproxime. Como é que tá essa questão dentro do Automa Home? Bom, a gente até tentou conversar bastante com arquitetos, mas aquilo é muito relutante porque tem muito trauma envolvido no mercado da automação. Então é muito, eu tentei, vi, é confusão e não dá certo, e aí me incomodo. Então a gente começou a fazer o caminho inverso. A gente vem pelo consumidor e o consumidor diz, contratei uma automação, Eu tenho o aí o Geraldo, quero arquiteto que tu encaixe aqui. Aí o arquiteto lá vem com a mão na cabeça. Eita, aí o cara disse que contratou a automação, agora tá tudo feito e não sei o que. Eu disse, não, vai dar tudo certo no final. Aí depois o arquiteto se convence que realmente funciona. Aí a gente explica para ele como é que funciona, que não é assim. Aí ele começa a entender. Aí começa a vir algumas indicações do próprio arquiteto. Porque viu que não é só ligar a luz, dá uma experiência diferente. Agrega um valor enorme até pro projeto dele, Pra né? obra, né? Com Porque certeza. tem que casar, né, na verdade, tem que casar as coisas, não adianta nada anda só. Exatamente. Por exemplo, construtora. Tem muito aquele ainda o pré-conceito do custo muito alto, é caro, é não sei o quê, é um custo a mais para a construtora e tal. E o mercado, eu sinto que o mercado ainda aqui na Serra é bem relutante, porque se a gente pegar mercados como em Fortaleza, no Ceará, que é de onde eu vim, tenho muita experiência no mercado lá e eu percebo o quanto é diferente. As construtoras chegam e dizem, a gente tem produto, eu na empresa tenho um produto que é voltado exclusivamente para a construtora. Ele vai fazer Airbnb, vai ter a linha standard, que vai atender ele com um custo bom, vai fazer o bem feito para o Airbnb, para a gestão do imóvel, ele vai conseguir entregar muito mais para quem está comprando aquilo e não vai sair um mega custo a mais para a construtora. Mas o mercado ainda é muito relutante porque entende como um custo. Uhum. Não entende que aquilo vai entregar um valor, às vezes, 15 a 20% a mais de valorização do imóvel só pelo fato de ter colocado. E o custo não vai ser tanto. Então o mercado ainda é muito Ainda tem essa seguro. barreira, esse preconceito talvez É, seja, ou a eu acho que tem tanta coisa para se preocupar que acha que isso fica sempre em segundo plano. sim, Geralmente, quando a gente vende alguém que indicou, que teve a experiência do custo, que aumentou muito o valor, reduziu o custo, não sei o quê, esse cara, eu vou botar na minha. Cabanas tem, porque alguém votou e disse, cara, funcionou muito. Agregou valor, a diária eu posso aumentar um pouquinho, R$ 300, ninguém vai se incomodar. E aí começa a vir, mas eu indo ativamente já tentei, é bem complexo. O sim. mercado tá muito ou fechado ou traumatizado. Para quem tá nos ouvindo no bastidor aqui, o João comentou em torno de 20% de uma redução de energia do ar-condicionado, né, João? Energia elétrica. Então isso é bastante. Estamos chegando ao final de mais uma Construção em Alta aqui na Conexão FM 87.5. Foi um prazer ter você com a gente. Antes de encerrar, vamos aos nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi,
na Avenida Independência, 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra. Acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta? A Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Quer transformar sua casa ou escritório em um ambiente sofisticado, com móveis de design e peças únicas? A Espaço Decor em Garibaldi é referência em móveis soltos de alto padrão e objetos decorativos exclusivos, assinados por designers renomados, com curadoria refinada e peças vindas das principais feiras internacionais. A Espaço Decor oferece sofás, mesas, poltronas, esculturas, vasos e acessórios que valorizam cada detalhe do seu ambiente. Aqui, estilo, elegância e bom gosto se unem para criar espaços únicos, com atendimento personalizado para clientes exigentes e profissionais de arquitetura e design. Visite a Espaço Decor na Rua Buarque de Macedo, 1843, no bairro Alfândega, em Garibaldi. E siga @espaço_decor e descubra como deixar o seu espaço ainda mais inspirador. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Na Eviva, cada ambiente é mais do que um espaço. É uma extensão da sua história, do seu estilo e da sua forma de viver. Um viver com estilo, precisão e personalidade, onde cada detalhe importa e cada ambiente reflete quem você é. Fundada em Bento Gonçalves, a Eviva atua há mais de 20 anos como uma verdadeira alfaiataria de móveis personalizados, combinando design autoral, tecnologia de ponta e um rigor absoluto em cada detalhe. Cozinhas, dormitórios, salas, banheiros, escritórios, ambientes feitos para durar, feitos para emocionar. Descubra o que é viver cercado de beleza, conforto e significado. Acesse eviva.com.br ou visite uma de nossas lojas. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Bem-vindos de volta. Quero agradecer os nossos convidados de hoje, João da Altaia Cabanas e Geraldo da Automa Home, por compartilharem tanto conhecimento e mostrar um pouquinho mais do seu trabalho. Para quem quiser conhecer vocês, quais são os arrobas no Instagram? Bom, precisando falar com a gente, aliás, chama lá a gente, tá com dúvida, quer saber orçamento, qualquer coisa, chama a gente, @Automa Home Oficial no Instagram. Melhor chamar no WhatsApp, o Geraldo. Chama lá no Instagram que Eles não respondem depois de 3 dias, tu chama ele. porque Instagram não vamos nem entrar no... Hein, Geraldo? Você vai automatizar o teu Instagram, né? Um adendo É. aqui. Quem tiver com problema, instalei uma automação e tô com problema, tu dá essa atenção pra essa pessoa? Dou essa atenção, e eu digo, é comum, tá? Você não tá só, não. É você e 90% de quem fez ali, É o meu exemplo. copiando no YouTube. Eu acho que é legal deixar isso bem transparente e facilitado, porque daqui a pouco alguém tá nos ouvindo e tá lá com problema e não tá funcionando, tá com alguma dúvida, ou tá querendo aumentar, melhorar e tal.
E aí, às vezes, tem a restrição de dizer assim: "Ah, mas eu já tenho instalado, não vou ligar para o Geraldo, porque eu já tenho alguma Não. coisa", né. Pode ligar e não acha que esse tipo de solução não dá jeito, porque funciona. Funciona, só tem que ser do jeito certinho, mas funciona. E a Altaia Cabanas, basta entrar no @Altaia Cabanas para fábrica, consultorias também de masterplan e implementação de empreendimentos de forma geral, ou para hospedagem, Cabanas Altaia Vinha dos Tasca, é o nosso arroba também Instagram. E contatos telefônicos estão todos ali, caso queiram conhecer ou a fábrica fica em Garibaldi, né? A gente estava na Buarque 787, agora a gente mudou para 750B, quase do lado, enxerga um pavilhão do outro. Todos convidados aí para conhecer as nossas inovações. Muito bem. Maravilha. E você que está nos ouvindo, muito obrigada pela companhia. Lembre-se de seguir o @podcast Construção em Alta e também acompanhar os nossos perfis. @William Pilati, Giovanna Fachinelli no Instagram e também YouTube e Spotify. Nosso próximo encontro já está marcado para terça-feira que vem, às 19 horas, mais um programa recheado de informação e novidades do mundo da construção. Tenham todos uma excelente semana e até semana que vem.